Um bom dia, a paz do Senhor. É com muita alegria que estamos mais uma vez juntos para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Eu quero dizer para você, meu amigo, que está nos visitando, você que ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, você que está visitando o canal, que você é muito bem-vindo e queremos desde já pedir, se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever no canal, que você possa assim compartilhar, que você possa ativar o sino de notificação para que você possa receber o conteúdo, que você possa compartilhar o vídeo. E se você ainda não tem um lar espiritual, nós queremos dizer para você que a Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, está de portas abertas para assim receber e assim poder ajudá-lo naquilo que você precisar. Tá? É uma bênção ter a sua presença em nosso meio e nós estamos estudando nesse trimestre a respeito dos valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Hoje nós estamos estudando a lição de número 3, que tem por tema Jesus, o discípulo e a lei. Nós queremos, desde já, pedir a você que está nos acompanhando, se você tem a sua revista, que você possa ter elas em mãos, a sua Bíblia, que você reúna os seus irmãos, seus amigos, sua família, para junto aprendermos a palavra de Deus. Não deixa também de deixar o seu comentário aí na aba de comentários. Você fica também à vontade para participar do chat. Você pode, assim que querendo, né, colocar aí da onde você é, né, o seu nome, e nós estamos já desde já te agradecendo pela sua participação. Vamos então agora, sem perder tempo, vamos então iniciar a nossa lição. Vamos então fazer uma oração para assim podermos começar. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos agradecer o Senhor por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nesta manhã de domingo para juntos estudarmos a Tua palavra. Que o Senhor possa estar conosco, que o Espírito Santo nos direciona, nos guie, Senhor Deus, na Tua palavra e que possamos ser por ela edificados, que ela possa, Senhor Deus amado, encontrar guarida em nosso coração. Nós assim te louvamos e bendizemos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Bom, então como nós falamos, nós vamos estudar hoje a lição de número 3, que tem por tema aí Jesus, o discípulo e a lei. Hoje é 17 de abril de 2022. A nossa lição aí, o texto áureo, diz o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. A verdade prática da nossa lição diz que os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Então essa justiça, ela é baseada aí na nova aliança em Cristo, que foi feito por meio do seu sangue vertido ali na cruz. Ela nasce no interior do crente por meio da atuação do Espírito Santo, e essa justiça ela vai se refletir para o exterior da vida, no meio da sociedade, aonde quer que o crente possa estar. Amém? A nossa leitura bíblica em classe está registrada aí no livro de Mateus, no capítulo de número 5, do verso 17 até o verso 20. São 4 versículos que têm por base a nossa lição desta manhã. Diz assim o versículo 17:
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E o último versículo, o versículo 20, diz: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A nossa lição aí, ela está dividida em 3 tópicos, certo? Que o primeiro tópico tem por tema Jesus cumpriu toda a lei. O segundo tópico, a letra da lei, a verdade do Espírito. E o último tópico da nossa lição fala sobre a justiça do reino de Deus. Então, nesta lição, nós estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Os 2 primeiros versículos, da leitura bíblica em classe diz: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, ou seja, não vim abolir, revogar, ou cancelar, mas cumprir. Porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá sem que tudo seja cumprido. Como está aí nos versículos 17 e 18 de Mateus 5. Até aqui, no Sermão do Monte, nós vimos que o nosso Senhor, ele se ocupava com a descrição do crente. Então, em primeiro lugar, relembrando, aquilo que nós somos por meio das bem-aventuranças, como nós estudamos na lição 1, que foi aí ministrada pelo pastor Gideão, onde falava a respeito, do caráter do reino de Deus. Então, nós vimos aí, em primeiro lugar, que fomos relembrados por Jesus Cristo quanto àquilo que nós somos. Em seguida, nós fomos informados que, sendo esse o caso, nós não podemos esquecer que as nossas vidas, elas devem ser tais que sempre manifestem essa nova natureza essencial. É aquilo que nós vimos na lição número 2, que foi ministrada pelo pastor Jefferson, que nós somos sal e luz. Ok? Então, nós aprendemos estas lições, onde o Senhor Jesus, ele manifesta o caráter daqueles que são os cidadãos dos céus, aqueles que foram chamados, que foram salvos, como eles são, as suas características, o seu caráter, como que ele é, e sabendo disso, que ele é um filho de Deus, ele deve manifestar, no caso, essa nova natureza, essa nova filiação, por meio dos seus atos, sendo como sal e luz no meio deste mundo. Então, nosso Senhor, ele estava dizendo: nós somos filhos de Deus, cidadão do reino dos céus, e por esse motivo nós precisamos manifestar as características próprias de um povo celestial, um povo especial, zeloso e de boas obras. E assim nós fazemos com a finalidade de manifestar a glória de Deus e a fim de que outras pessoas também sejam estimuladas a glorificar também ao Senhor, como o próprio Senhor Jesus, ele fala em sua palavra. A pergunta que eu faço para você agora: como que isso deve ser feito?
E a resposta eu posso dar para você em pequenas palavras: vivendo uma vida de retidão. Essa é a palavra que resume toda a vida cristã, que é retidão. E é o tema restante do Sermão do Monte que Jesus aborda justamente sobre isso. Ou seja, o tipo de vida reta que ao crente compete levar. Então nós podemos dizer que Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 20, é a introdução para tudo aquilo que Jesus irá tratar. E com base nessa passagem, o mestre divino, ele estava procurando circunscrever o que realmente deveria definir a real vida cristã. Amém? Então, o nosso primeiro tópico aí fala sobre Jesus, ele cumpriu toda a lei. E o primeiro subtópico, ele está dizendo aí um compromisso com o passado. Então, a fim de abordar a questão da retidão, Jesus ele estabelece duas proposições categóricas. Então, na primeira aí, que ocupa os versos 17 e 18, Cristo, ele afirma que tudo quanto ele ensinaria dali por diante estava em absoluta harmonia com o ensino inteiro das Escrituras do Antigo Testamento. Então, em seu ensinamento, coisa alguma existia que pudesse contradizer aquilo que estava escrito nas Escrituras no Antigo Testamento. Então, a primeira proposição aí do nosso Senhor é que tudo aquilo que ele ia ensinar estava em consonância com os textos, né, com a palavra de Deus escrita ali no Antigo Testamento. Quando ele diz que eu não vim, não cuideis que eu vim destruir a lei, mas eu vim cumprir. Eu não vim cancelar, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. E a segunda proposição aí de Jesus, que fica registrada aí nos versículos 19 e 20, é que a sua doutrina, que é tão harmônica, né, com o Antigo Testamento, está em total dissonância com os ensinamentos dos fariseus e escribas. E ele contradiz frontalmente os fariseus e escribas. Então, são essas duas questões, essas duas proposições que o Senhor, antes de explicar, né, de ensinar, né, as suas verdades, a palavra de Deus aos seus discípulos, ele coloca essas duas questões. Primeiramente, ele diz, eu não estou de forma nenhuma fazendo uma nova palavra, um novo ensinamento, mas o que eu vou falar aqui, eu estou dizendo que estarei cumprindo, que estas coisas cumprem-se na minha vida. Está em consonância o que eu vou ensinar com aquilo que foi escrito, porque aquilo que foi escrito sobre mim. Então, na verdade, vai ser um cumprimento daquilo que foi escrito sobre mim. E, por outro lado, há uma dissonância, né? Enquanto em uma concordância, né? uma consonância, nos versículos posteriores há uma dissonância, ou seja, o que eu vou ensinar aqui é totalmente contrário àquilo que os fariseus e os escribas ensinam. Né? A forma como eles vivem é totalmente destoante daquilo que eu estou a ensinar. Então esses são dois grandes e importantíssimos pronunciamentos. Jamais nós poderemos compreender o registro da vida do nosso Senhor nos 4 evangelhos, a menos que captemos, né, o significado desses dois princípios bíblicos. Esses dois princípios, eles são básicos para que nós possamos entender a mensagem que está inserida nos 4 evangelhos. Então nós temos aqui a explicação de
todo o antagonismo, né? Ou seja, tudo aquilo que é contrário, manifestado contra o Senhor Jesus por parte dos fariseus, dos escribas, né? Dos mestres da lei e de vários outros indivíduos, né? Que ao longo da palavra de Deus, dos evangelhos, nós vamos ver que Jesus teve assim o seu contato. Aqui está a explicação de todas as dificuldades que ele teve de enfrentar, os maus entendidos, né, que ele constantemente estava sujeito e, por conseguinte, porque eles tanto queriam persegui-lo, prendê-lo e matá-lo. Então, quando Jesus ele disse que ele não veio revogar a lei e os profetas, mas sim cumprir, ele estava deixando claro a todos que não se propunha a ser um pregador ou mestre de novidade. Não estava propondo ser um revolucionário qualquer, que não queria, em momento algum, confrontar, né, os ensinos antigos, ou seja, o Antigo Testamento. Pelo contrário, Jesus ele buscava harmonizar cada ação sua com as passagens do Velho Testamento, porque seu objetivo maior era cumprir. Portanto, queridos irmãos, Jesus ele não destruiu a lei, ele não fez qualquer objeção contra ela, nem jamais a menosprezou, mas ele cumpriu todo o Antigo Testamento, sujeitando-se cabalmente e cumprindo, por meio das profecias, por meio dos tipos, por meio dos símbolos, e quando ele se apresentou como Cordeiro substituto que pagou nossos pecados na cruz. O segundo subtópico da nossa lição diz que Jesus ele não veio destruir a lei. O vocábulo principal aí do texto, cumprir, ele tem produzido grande confusão no que tange, né, ao seu significado. Por isso, Jesus, ele antecipadamente, ele explica, né, realmente o que ele veio fazer. Então, eu quero afirmar que essa palavra no texto, né, que não quer dizer terminar, né? Cumprir, aí no texto, Jesus ele não está dizendo que ele veio terminar, que ele veio acabar, nem que ele veio acrescentar alguma coisa o que havia sido iniciado. Quando a gente vê esta palavra cumprir, a gente liga, né, automaticamente que esse cumprimento significaria ao término, ao acabamento. Ou cumprir, muitas pessoas interpretam quando você veio cumprir uma coisa que ficou ainda a terminar. Então, como se Jesus tivesse que acrescentar alguma coisa que havia sido iniciado pela lei, pelos profetas, e que ainda não estava legal, né? Podemos assim dizer. O nosso vocabulário, né, o nosso português, ele tem essas dificuldades quando a gente utiliza uma palavra que ela tem vários significados e muitas das vezes ela não resume necessariamente aquilo que estava sendo dito. Então, essa interpretação é um total mal entendido acerca desse vocábulo. Alguns aí têm ensinado que o Antigo Testamento ele deu início ao ensino até certa altura e então apareceu aí o nosso Senhor e ele deu prosseguimento e, por assim dizer, ele terminou, né? Ele arredondou, né? Aquilo que precisava ser corrigido, né? Que não estava perfeito. E Jesus ele faz uma mudança, né? Então isso também não é correto dizer. Mas não é essa a verdadeira interpretação do verbo cumprir nessa passagem, como nós temos falado. O verdadeiro sentido dessa palavra é cumprir no sentido de prestar plena obediência de uma forma literal.
levando até as últimas consequências tudo quanto fora dito e declarado na lei e nos profetas. Então, quando Jesus disse que ele não veio destruir a lei, que ele não veio cancelar, mas cumprir, ele estava dizendo que eu vim prestar plena obediência. Eu estou levando até as últimas consequências tudo o que foi dito, tudo o que está escrito e declarado na lei e nos profetas. Eu vim cumprir cabalmente cada palavra, cada profecia, cada mandamento que ali está escrito. Eu vou cumpri-lo de forma total. E esse cumprimento se dará justamente em mim, porque as Escrituras, o Antigo Testamento, eles testificam de mim. Então esse cumprimento se dará na minha vida. Então, mediante as proposições de Jesus, nós podemos concluir duas coisas. A primeira é que a lei de Deus, ela tem um caráter absoluto. Jamais ela poderá ser alterada e nem mesmo modificada no mais leve grau. A lei é absoluta e eterna. E os requisitos da lei, eles são permanentes e jamais eles poderão ser cancelados ou reduzidos. Até que o céu e a terra passem, como assim Jesus disse. Ou seja, enquanto o céu e a terra estiverem nos seus devidos, nos seus respectivos lugares, diz o nosso Senhor, coisa alguma da lei poderá passar. A segunda proposição de Jesus é o óbvio, né? É que ele não viera ao mundo para destruir, nem mesmo para modificar, seja no que for, no ensino da lei e dos profetas. Pelo contrário, né, conforme ele acrescenta, ele viera para cumprir os preceitos da lei e os ensinamentos dos profetas até as últimas consequências. Em outras palavras, ele estava afirmando que, em sua totalidade, a lei e os profetas apontavam para ele e teriam seu cumprimento em sua pessoa. Essa é a mais tremenda reivindicação que Jesus fez em qualquer ocasião, dizendo que tudo que ali estava escrito, estava estabelecido, estava falando, apontando para ele e teria cumprimento total em sua pessoa. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, porque justamente Jesus, ele é a palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne e que habitou entre nós. O cumprimento das profecias é, na verdade, um dos fatos mais notáveis que um homem pode encontrar. Nós podemos meditar, lembrar, né, sobre as profecias tão exatas a respeito do nascimento de Jesus, que inclui até mesmo o local onde ele nasceu, em Belém da Judá. Então, a palavra de Deus, ela se cumpriu de uma forma literal, de uma forma espiritual, de uma forma total a respeito do que estava escrito a respeito de Jesus. Nós podemos ver os extraordinários detalhes, né, que foram preditos acerca da pessoa de Cristo e torna-se quase, irmãos, inconcebíveis que os judeus pudessem haver tropeçado em Jesus de Nazaré, não tendo percebido a sua verdadeira identidade. Que Jesus, aquele que estava prometido, que dele estava escrito na lei e nos profetas, ele estava diante daqueles homens e diante daqueles judeus. O que o cegou? Entretanto, foram as suas próprias ideias. Os escritos dos profetas
eram lidos diante deles, mas eles estavam surdos, né, por seus preconceitos, e ao invés de darem atenção às palavras dos profetas, eles se mantinham atentos às suas próprias e sobrepostas ideias. Isso, irmãos, é um perigo constante. Quando Deus fala conosco, quando Deus está diante de nós, quando Deus usa os seus profetas para assim falar conosco, por meio da sua palavra, por meio das profecias, e os nossos ouvidos estão fechados, nós não estamos enxergando que Deus está diante de nós, que Deus está falando conosco, porque estamos muitas vezes cegos por nossas ideias, por nossos preconceitos, por nossas teologias, e não conseguimos enxergar que Deus está diante de nós. Isso é, sem dúvida, um perigo constante. Por isso que constantemente Jesus, ao terminar os seus ensinos, a sua pregação, ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que nós possamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito fala para nós. Que os nossos ouvidos não estejam agravados e que nossos olhos não estejam vedados por nossas filosofias, por nossas ideias, por nossos preconceitos concebidos, mas que possamos dar ouvidos e olhos para ouvir e ver a palavra de Deus. O segundo tópico da nossa lição fala sobre a letra da lei, a verdade do Espírito. O que a expressão letra da lei significa? Amados, qual é a relação entre o crente e a lei? O crente não está mais debaixo da lei, no sentido que a lei é um pacto das obras. Esse é o argumento inteiro que Paulo assim descreve em Gálatas no capítulo 3. O crente, ele não está sob a lei nesse sentido, e sua salvação independe de sua observância à lei. Ele foi libertado da maldição da lei, mas, todavia, isso não o isenta da lei como uma regra de vida. Muitos ficam confusos, né, acerca da relação entre a lei e a graça. Jamais a lei teve o propósito, né, de salvar alguma pessoa, porque ela simplesmente não poderia assim fazer. Segundo Gálatas, no capítulo 3, versículo 19, a lei ela foi adicionada por causa dos transgressores. A lei ela foi dada 430 anos depois que a promessa de Deus foi feita a Abraão e a sua descendência, a fim de que ela exibisse o verdadeiro caráter das exigências de Deus e a fim de que demonstrasse que o pecado é sobremaneira maligno. Como diz Paulo em Romanos, no capítulo 7, versículo 13. Em certo sentido, a lei foi dada para mostrar aos homens que eles jamais poderão se justificar por si mesmos diante de Deus, e a fim também de que fôssemos levados aos pés de Jesus Cristo. Nas palavras de Paulo, o intuito da lei é que ela nos servisse de aio para nos conduzir a Cristo. De aio, né, como se fosse o nosso, o nosso professor, né, o nosso orientador, né, o que nos aquele que cuidou de nós para conduzir a Cristo. Então, portanto, desta forma, a lei ela é cheia de graça, porque ela nos conduz a Cristo. Por outro lado, amados irmãos, há pessoas que têm uma falsa noção da graça. Pensam, né, que a graça
é tão distinta e diferente da lei que nada tem a ver com ela. Pessoas que abusam da doutrina da graça a fim de levarem uma vida religiosa, pecaminosa, indolência, frouxa. Então, tais pessoas, elas afirmam que não estão debaixo da lei, mas da graça. E, portanto, não importa o que essa pessoa faça. Paulo escreveu lá em Romanos, no capítulo 6, justamente para tratar dessa questão. Quando ele diz no versículo 15, e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? E a resposta de Paulo, Paulo faz uma pergunta de retórica, onde a resposta é o que menos importa, mas é para chamar a atenção, Havemos de pecar, porque nós estamos mais debaixo da lei e sim da graça, Paulo não estava fazendo uma pergunta desejando, que alguém pudesse dar a ele uma resposta, a essa indagação, mas ele faz justamente para provocar ao seu leitor, ao seu ouvinte, de que o que as pessoas pensam pode ser uma coisa, uma tolice, A pessoa que vai viver, pecando porque ela subentende que ela não está mais debaixo da lei e sim da graça. Então a resposta de Paulo é firme, ela é curta e ela é direta. De modo nenhum, nós não devemos viver pecando porque nós não estamos mais debaixo da lei e sim da graça. O propósito inteiro, da graça, em um sentido, é apenas nos capacitar a observar a lei. Se a suposta graça, que você afirma que recebeu, não o leva a guardar a lei, então isso significa, que você nunca recebeu a graça de Deus. E o que consiste a graça de Deus? A graça de Deus consiste naquele maravilhoso dom de Deus, que tendo libertado, o indivíduo da maldição da lei, agora ele lhe dá forças a observar a lei, a ser reto, a ser retidão, que esse foi o princípio que Jesus quis assim ensinar aos seus discípulos, viver uma vida de retidão que glorifique a Deus e as pessoas que assim vejam possam ser estimuladas, incentivadas também a dar glória a Deus. Assim como Cristo foi perfeito, assim como Cristo foi reto, esta é o propósito da graça, nos revestir com este poder, nos dar condições, força para que possamos observar a lei por causa da nossa natureza que foi modificada, que foi mudada. A velha natureza foi agora eliminada e dado a nós a natureza do Espírito por Cristo Jesus. Eis a razão, porque o nosso Senhor, ele prosseguiu e ele disse: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mas aquele, porém, que os cumprir, olha só que Jesus ele está dizendo, ele diz que nós devemos cumprir e ensinar esses mandamentos, nós seremos chamados grandes no reino do céu. Então Jesus, ele assim cumpriu, e ele deseja que nós também cumprimos, não por meio dos nossos próprios esforços, mas por meio da graça que ele nos deu e pela presença, pelas obras do Espírito Santo, pela nossa natureza, amados irmãos, que foi modificada pelo novo nascimento, pelo nascer de novo. Amém? A perspectiva teológica da lei, que diz aí o nosso segundo subtópico,
do nosso ponto de número 2. A perspectiva teológica da lei. Que se deve, irmãos, entender por lei e por profetas. Quando Jesus ele diz, né, que ele não veio destruir a lei ou os profetas. O que se entende, né, quando Jesus faz essa afirmação? A resposta é a totalidade do Antigo Testamento. Mas o que se deve entender por lei nesse ponto particular? Então, a lei, conforme ela foi entregue aos filhos de Israel, consistia aí em 3 porções, né? Na aula passada, retrasada, já foi falado a respeito disso, a respeito da lei que foi entregue aos filhos de Israel, que ela foi dividida, né, em 3 porções, né? A primeira era a porção moral, né? A segunda, a porção judicial, né, ou civil, e a terceira, a porção cerimonial. A lei moral, ela consistia dos 10 mandamentos e também dos outros grandes princípios morais que foram firmados de uma vez para sempre. Então, a lei judicial, ela tinha em vista a legislação dada para a nação de Israel dentro das suas circunstâncias peculiares do momento, né? Indicando como que os israelitas eles deviam se conduzir em relação ao próximo, bem como o que devia e o que não devia fazer. E finalmente aí a porção cerimonial, né? A lei cerimonial que envolvia, né, os holocaustos, os sacrifícios, os ritos, as cerimônias, né, ligadas à adoração no templo ou em outros lugares. Então a lei ela incluía, né, todos esses aspectos e por conseguinte nosso Senhor estava aqui se referindo a tudo quanto a lei ensina diretamente sobre a vida, a conduta e o comportamento dos homens. E o que se deve entender por os profetas? Então, essa expressão aponta para tudo, né, quanto encontramos nos livros proféticos do Antigo Testamento. Então, os profetas, eles ensinavam a lei, interpretando a lei e aplicando a lei, e dirigiam-se à nação e revelavam que as dificuldades que o povo estava enfrentando se devia ao fato deles não estarem observando a lei de Deus. E, por adição a isso, eles prediziam o aparecimento do Messias. Então, os profetas, aí eles ensinavam, né, eles explicavam a lei, interpretavam, aplicavam e denunciava, né, os caminhos que a nação estava tomando e os problemas, as dificuldades, as maldições, a ira que estava vindo, o juízo que estava sendo confirmado, né, à nação. Os profetas eles mostravam que todas esses juízos, né, que Deus estava trazendo sobre o seu povo era justamente porque eles não estavam observando, não estavam obedecendo a lei de Deus e, portanto, sobre eles estavam vindo este juízo. E adicionado a esta revelação, eles prediziam, né, o aparecimento do Messias. Quando os profetas várias vezes assim diziam, né, que as palavras do Senhor, que antes estavam escritas, né, em pedras, Deus futuramente ia anotar, ia escrever no coração. E esse povo teria Deus como o seu Deus, e Deus teria este povo como o seu povo. Então, a lei e a verdade do Espírito, aí o nosso subtópico aí do ponto 2.
que diz que Jesus, ele não se manifestou contra a lei, mas ele exaltou grandiosamente. E com isso, nós entendemos que a lei, ela exigia algo que o homem não podia cumprir devido à sua natureza pecaminosa que o tornava fraco. Entretanto, passa agora a estar em ação, né, o Espírito Santo, como nós falamos, que ele gravaria no coração do homem o querer e a vontade do Senhor, levando o homem, o mesmo, a corresponder com os requisitos de um Deus Santo. A distinção, né, a diferença entre o ministério da antiga lei, gravadas em pedras, né, e a do Espírito é algo sério. Posto que a primeira apenas mostrava a doença, né, mas ela era insuficiente para curar. Então, na nova dispensação, porém, por meio do Evangelho, a esperança, né, para a cura da doença que mata o homem, que é o pecado. E essa cura foi assim realizada, foi assim concretizada por meio do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado ali na cruz do Calvário. É no Evangelho que o homem pode viver a verdadeira justiça e a santificação requerida por Deus. O sangue de Jesus, derramado ali na cruz do Calvário, foi justamente a sentença de Deus a respeito do pecado. E em Jesus Cristo, o sangue de Jesus foi o antídoto que Deus assim proporcionou ao homem para que ele pudesse assim ser livre da maldição da lei, que era a morte por causa do pecado. Portanto, queridos irmãos, nós entendemos que na nova dispensação, o ministério do Espírito Santo, ele seria completamente diferente do da antiga aliança, visto que na nova aliança, os pecados eles seriam perdoados para não serem mais lembrados. Como diz a palavra de Deus, que Jesus Cristo, ele se ofereceu uma única vez por todos os nossos pecados. Na antiga aliança, anualmente, os sacerdotes, eles ofereciam sacrifício primeiramente por si e depois pelo o povo. E esses pecados, eles não eram de forma removida, mas eles eram cobertos. Jesus, ele não cobriu. Jesus, ele removeu os nossos pecados por meio do seu sangue, e isso foi feito uma única vez por meio da sua morte ali na cruz do Calvário. E a partir de então, irmãos, por causa desse perdão, por causa dessa graça, né, proveniente por Deus, o homem, ele seria capacitado e motivado pelo Espírito de Deus para realizar o que ele não conseguia, né, o que ele não conseguia de forma nenhuma viver pela força da lei. Nisso consiste, né, a lei e a verdade do Espírito. E qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Quando o cristão ele se depara com esse texto, né, que está lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Prontamente entende-se que se Jesus já cumpriu toda a lei, então não há necessidade alguma de se voltar para o Antigo Testamento
podendo rejeitá-lo por completo. Eu afirmo que é preciso ter muito cuidado nesse sentido, pois muitos estão rejeitando o Antigo Testamento para ficar apenas com o Novo, esquecendo-se que ambos se completam. O Antigo Testamento é como se ele fosse o esqueleto, né, do Novo Testamento. Sem um, o outro não seria. Tanto o Novo quanto o Antigo Testamento é a palavra de Deus e os dois em si se completam. Aquilo que está assim escrito no Novo, ele tem uma ligação com aquilo que está no Antigo. Jesus, em todas as suas, em todos os seus sermões, ele citou praticamente todos os textos da palavra de Deus, confirmando assim a sua inspiração, confirmando assim a sua autoridade como escritura, como palavra de Deus. Os apóstolos, né? As cartas pastorais, as cartas às igrejas, elas também estão recheadas da palavra de Deus do Antigo Testamento. Nós podemos observar que logo no início da igreja primitiva, quando os discípulos eles receberam o batismo com o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, o revestimento de poder, qual foi a palavra do apóstolo Pedro? Que eles não deveriam de forma nenhuma estar surpresos com aquilo que estava acontecendo ali naquele lugar em Jerusalém, porque isso foi o que foi predito pelo profeta Joel. Estevão praticamente citou todas as escrituras antes de ser martirizado, de ser apedrejado. E nós possamos ver ao longo de toda a escritura do Novo Testamento que ele consolida, que ele afirma, que ele se refere à palavra do Antigo Testamento. Então, nós devemos também, amados irmãos, proceder como o nosso Mestre Divino Jesus, que jamais ele pôs em dúvida a autoridade da antiga Escritura do Antigo Testamento. Durante a sua vida, Jesus ele fez várias menções, né, de passagens do Antigo Testamento durante os seus ensinos e deixou muito claro que eles não podem falhar. Então é por meio dos ensinos de Paulo, também em relação à lei, nós entendemos que ela jamais perde a sua validade, porque ela é santa. Então, desse modo, ela está estabelecida e cumprida. O nosso último tópico da nossa lição fala sobre a justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Entre os rabinos judeus, eles faziam a divisão da lei em 613 mandamentos. Havia os que eram negativos e os positivos. Dos lados negativos, se tinha um total de 356 mandamentos e do lado positivo, outros 248 mandamentos. Isso fazia com que constantemente surgissem debates, né, quanto ao que seria o mais pesado e o mais leve. A gente pode observar isso nos questionamentos que algumas pessoas faziam a Jesus, que qual é o maior mandamento, qual é, o mais o importante, né? Então havia esses debates, esses questionamentos em relação aos mandamentos. Em relação ao que é pequeno ou grande no reino dos céus, Jesus ele estabelece que aquele que violar um dos menores, não que existia um menor, né? Mas se alguém considerasse, né, um mandamento o menor e ensinar a outros isto, ainda que
seja um doutor em teologia, em filosofia, ainda que seja um exegeta, né? Um hermeneuta, não importa, Jesus está dizendo que será considerado como o menor no seu reino. Mas ele, contradizendo isso, ele diz que aquele, porém, que procurar praticar e ensinar os mandamentos conforme estão escritos, como ensinados por Jesus, será grande em seu reino. Então, como servo de Cristo, irmãos, nós devemos guardar a palavra de Deus e ensiná-las aos outros como realmente ela deve ser ensinada. Não vendo qualquer parte dela como inferior, como pequena, sendo passível, né, de não cumprimento, visto que os reais seguidores de Cristo, em especial os mestres e doutores, sabem que para serem cooperadores do mestre neste mundo, a fazer algo para o seu reino, precisam reverenciar, precisam respeitar, obedecer e cumprir a palavra de Deus. Pois todos são conscientes de que a justiça que faz parte do reino dos céus, ela tem harmonização perfeita com os princípios morais exarados no Antigo Testamento. O último subtópico fala sobre a justiça do reino de Deus. Logo que nós lemos Mateus 5:20, nós vemos que Jesus ele faz um páreo, né, entre a justiça ensinada pelos escribas e fariseus com a justiça realmente que Deus se agrada, o qual todo o verdadeiro cidadão do reino de Deus deve ter, que a nossa justiça, ela deve exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. E a compreensão perfeita do ensino de Cristo quanto ao que ensinava os escribas e fariseus se verá realmente no tipo de justiça que tinham. Eles ensinavam sobre homicídio, adultério, juramento, de um modo literal, mas eles não atentavam para o que realmente a pessoa era. A justiça proposta pelos escribas e fariseus estavam baseadas naquilo que é aparente, superficial, externo, não envolvia o coração, pois eles procuravam justificar-se a si mesmo diante dos homens. E o próprio Jesus assim afirmava que era esse o intento, que eles já recebiam assim o seu galardão. Mas nós procuramos satisfazer a justiça de Deus, porque sabemos que naquele dia Deus assim nos galardoará, justamente porque nós não devemos fazer as coisas para se justificar diante dos homens, mas para agradar o nosso Deus, que em oculto vê todas as coisas. Enquanto os fariseus, o coração estava cheio de extorsão, intemperança, e jamais eles chegariam à perfeição de Deus. A justiça requerida por Cristo, que começou a ser dita logo em Mateus, no capítulo 5 e versículo 8, ela fala justamente a respeito dos limpos de coração, que acontece por meio de uma mudança divina, jamais do próprio esforço do homem. Assim sendo, amados irmãos, podemos dizer que a justiça presente hoje nos filhos de Deus, eles originam-se na justiça que vem de Cristo, que lhe é imputada e alcançada por meio da fé. E ela habita o cristão, ela habilita o cristão a viver retamente para que ele possa entrar no reino proclamado por Jesus, assim como ele fez no Sermão da Montanha. Irmãos, nós estamos chegando ao fim. E eu quero concluir a lição de hoje.
Mas antes de concluir, eu quero dar a você a liberdade, para você como filho de Deus, como cidadão celestial, para que você também possa assim abençoar a obra de Deus, para que por meio da sua oferta, do seu voto, do seu dízimo, a palavra de Deus, ela possa ser propagada às outras pessoas. E eu quero dizer para você que você, por mais humilde que você possa achar no sentido financeiro, você tem a oportunidade e a possibilidade de contribuir, de abençoar a obra do Senhor. Deus, ele não olha para a quantidade assim estabelecida, mas ele olha a motivação do coração. Que você possa ser fiel um pouco e também no muito, e abençoar a obra de Deus. E você pode estar fazendo por meio das ferramentas que aparecem aí, nas possibilidades através das ferramentas, né, do Pix, que estão abaixo aí do seu vídeo, pela conta corrente. E se você não tiver ainda esse recurso, você pode assim estar fazendo, levando à igreja e assim cumprindo, né, o seu louvor, a sua gratidão a Deus pelaquilo que o Senhor tem assim proporcionado. Amém? Deus abençoe a sua vida. Então, concluindo a nossa lição, nós podemos dizer que de maneira extraordinária, de maneira maravilhosa, Jesus Cristo cumpriu na terra tudo o que sobre ele estava escrito na lei e nos profetas. O está consumado não se limita somente ao momento da sua morte na cruz, mas podemos assim dizer que se inicia desde o momento em que desceu sobre o ventre de Maria o Espírito Santo, como foi prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Do seu nascimento, cada detalhe registrado e apontado pelos inspirados escritores santos. Os holocaustos, os sacrifícios, o tabernáculo, a cerimônia, o templo, os pães da proposição, o sumo sacerdote, os vasos e todas aquelas outras coisas que nós podemos dizer que eram apenas sombras, figuras, tipos e profecias do que seria plenamente realizado e consolidado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote, ele é a oferta, ele é o holocausto e ele apresentou seu próprio sangue, de modo que todo o cerimonial da lei teve cumprimento em sua pessoa. Como ele assim disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, não vim abolir, não vim revogar, não vim cancelar a lei, mas cumprir. Que nós possamos, assim, por meio da natureza dada por Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, que assim produziu em nós, por meio da graça, o caráter de Cristo, nós possamos cumprir a palavra de Deus, cumprir os seus mandamentos. Jesus, ele disse que aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, agradecemos o Senhor por este dia, por este momento e por este domingo. Que o Senhor possa abençoar a todos quanto estão ouvindo, Senhor Deus, esta lição.
que possa falar aos seus corações e que possa, Senhor Deus querido, impregnar no nosso coração o desejo, a vontade de viver para o Senhor e esboçar o caráter de Cristo nos nossos atos e nas nossas atitudes, para que nós possamos glorificar a Deus por meio das nossas obras, por meio das nossas ações, e que as pessoas que assim nos vejam possam também ser motivadas a dar glória ao Senhor. Assim eu oro e assim eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.